Quem crê, diga amém. Vamos receber ao microfone o pastor Ivan André, que estará ministrando para nós a palavra do Senhor. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, bem conhecido de todos nós. Versículo 24 a seguir, faremos uma leitura até o número 34. Enquanto você procura, somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos vivos nesta manhã, pelo privilégio de poder adorar o seu nome, de estar na sua presença e de poder rodear a mesa do Senhor. Também grato a Deus pela vida do pastor Isaías e pela oportunidade. Grata surpresa. Agora, eu preciso que você tenha paciência. Você terá paciência comigo? Amém. Obrigado. Todos acharam? E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Leitura gloriosa. Quando nós discorremos algumas páginas da Bíblia, penso eu que a nossa imaginação também aguça. E tentamos imaginar o cenário, a cena, né? Jesus vinha de Gadara, depois de ter libertado o jovem gadareno. Ele de novo atravessa o lago da Galileia e chega em Cafarnaum de novo. E quando Jesus está ali, à beira do lago, uma grande multidão logo cerca novamente, como era de costume. Mas eu vejo algo interessante em Jesus, que Jesus não se deixava abater por nenhuma situação. Jesus não se deixava abater por nenhum tipo de frustração. Ele foi expulso de Gadara, mas ele atravessa para o outro lado, para um outro momento, para um outro tempo, e continua fazendo a vontade de Deus, continua fazendo a obra do Senhor. Ele não se deixou frustrar por um tempo passado, por um momento, mas ele continua fazendo aquilo que Deus lhe tinha ordenado a fazer. Entendo eu que muitas vezes nos frustramos com muitas coisas, nos decepcionamos com muitas coisas, mas não devemos deixar que isto venha calar em nosso coração e nos fazer parar de fazer a vontade de Deus. Talvez nessa manhã eu falo para um ou dois frustrados por algum motivo, por alguma situação, e eu sei bem o que eu estou dizendo, porque Deus ministrou essa palavra no meu coração. E o Senhor nessa manhã nos visita
nos dando uma palavra de ânimo, dizendo que não pare, não por causa da frustração, das decepções, de alguma coisa que possa ter acontecido. Deus te deu uma tarefa, e Ele acredita que você cumprirá esta tarefa. Deus te deu uma ordenança, e Ele crê que você irá até o fim nessa ordenança. Faça a obra de Deus, faça a vontade do Pai. Seremos bem recompensados pelo nosso Pai. Nenhum trabalho feito para Deus ficará sem nenhuma recompensa. Não, muito pelo contrário. Deus recompensará justamente a cada um de nós, que assim fizermos a vontade do Pai. Então faça. Assuma o seu compromisso e a sua responsabilidade. Jesus não se deixou frustrar. Ao contrário. E quando Ele chega do outro lado, Cafarnaum, uma grande multidão cerca. E o texto que nós lemos nos diz que veio um líder da sinagoga. Uma pessoa que era a representante de uma sinagoga. E eles tinham a sua filha moribunda, doente em casa. E eu fico pensando, iniciei essa fala dizendo que a imaginação nossa voa. E eu fico pensando no que ele teve que abrir mão para poder chegar até Jesus. Ele representava uma sinagoga. Tinha o seu orgulho, tinha os seus conceitos e preconceitos. E ele teve que abrir mão de tudo isso para chegar a Jesus. Ele teve que abrir mão dos seus preconceitos ou julgamento de antemão para chegar a Jesus. E nessa manhã o Senhor nos dá a oportunidade, irmãos, de nós abrirmos mão do nosso orgulho, do nosso preconceito, porque Ele está neste lugar. E se nós quisermos chegar a Ele, nós devemos abrir mão do nosso conceito, nosso preconceito, dos nossos orgulhos, porque só desta forma chegaremos a Jesus Cristo. Gosto muito de uma fala que tem sido aplicada aqui constantemente: desarma-se. Nós viemos armados para o culto. Nós viemos armados para este lugar, imaginando ou pensando o que vai acontecer, quem vai cantar, quem vai pregar. Irmão, não importa quem prega, quem canta, quem está na direção. O importante é que Jesus se faz presente em nosso meio, que Ele está nesta casa, e Ele veio aqui, já foi dito, para receber a nossa adoração, mas também para retribuir a cada um dos nossos irmãos que abriram os vossos corações. Jairo, ele precisou abrir o coração. Jairo, ele precisou abrir mão do seu orgulho, dos seus preconceitos. E quando ele vem a Jesus, o texto vai dizer que ele se prostra diante de Jesus. Ele não só se ajoelha, mas ele se curva diante de Jesus. E quando ele se curva diante de Jesus, o texto vai dizer que ele o adorou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Guarda essa informação. Ele se prostrou e adorou ao Senhor. Você já se prostrou nesta manhã? Já adorou o Senhor? Aleluia. E quando ele adora, ele olha para Jesus e faz o seu pedido: Jesus, venha comigo. Ele falou o quê? Jesus, venha comigo. Há quem pense que Deus está restrito a este ambiente. Há quem pense que quando nós terminarmos essa reunião, nós vamos voltar para as nossas casas e Deus ficará trancado aqui quando os obreiros fecharem essas portas. Há quem pense que nós só veremos Deus de novo no culto da palavra na terça-feira. Há quem pense. Mas eu vou te dizer que não. Porque aonde você, eu, nós estivermos, Deus estará conosco. Por que Deus estará? Olha o que Jairo faz. Jesus, vem comigo. Quando nós sairmos daqui, convide-o. Jesus, vamos para a minha casa. Quando sairmos daqui, convidamos: Jesus, vamos à mesa do almoço. Quando sairmos daqui, convidemos: Jesus, descansarei à tarde, porque à noite estarei de volta a este lugar, venha comigo. Quando nós sairmos daqui, possamos dizer: Jesus, amanhã eu vou trabalhar, seja comigo naquele local de trabalho. Vou estudar, seja comigo naquela faculdade. Vou ao médico, seja comigo naquele hospital. Peça. Por que pedir?
Porque quando Jairo falou assim, Jesus, vem comigo, o que Jesus falou? Eu vou. Eu irei. Irmão, nenhum pedido feito a Jesus fica sem resposta. Nenhum clamor direcionado ao Senhor fica sem uma resposta. Portanto, não saia daqui sem a presença dEle. Portanto, não volte para a sua casa sem a presença do Senhor. Não volte. Porque tem muita gente, eu sei o que eu estou dizendo, tem muita gente que ao término deste culto voltará para casa sem a presença do Senhor. Não volte. Saia daqui de mão dada com Ele. Saia daqui abraçado com Ele. Fale, Senhor, vá comigo, venha comigo. Porque Ele está dizendo, eu irei para aquele que pedir. Eu estarei indo com aquele que clamar nesta manhã. Irei com Ele. Voltarei para casa com Ele. Louvado é o nome do Senhor. Mas no momento que Jesus posiciona-se para ir com Jairo, algo chama a atenção de Jesus. Jesus para. E quando Jesus para, toda a multidão para. Os discípulos, todos ficam talvez olhando para Jesus. O que aconteceu? E Jesus disse, olha, senti que de mim saiu virtude. Marcos vai narrar que havia uma mulher que 12 anos estava doente com fluxo de sangue. Marcos vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. E eu aprendo muito com esta mulher. Aprendo muito com as suas características, com as suas qualidades. Ela gastou tudo com os médicos enquanto ela podia e tinha forças para isso. Enquanto dependia dela, ela estava lutando. E tem um nome, tem uma palavra, tem uma expressão muito usada hoje no nosso meio. Resiliência. Tenho ouvido muito isso. E penso que isso aplica a esta mulher. Ô, que mulher resiliente, irmão. A palavra resiliente tem alguns significados. E tem duas que eu gosto. Uma é a capacidade de sofrer. Uma é a capacidade de padecer. Sem abrir mão dos seus sonhos. Sem abrir mão dos seus desejos. A outra é você ser amassado, quebrado e voltar à posição original. Ei, Deus dará-nos esta condição nesta manhã. Você pode estar quebrado nesta manhã, amassado pelas lutas, pelas dificuldades da vida, mas o Espírito Santo te deu a condição. Você vai voltar ao princípio original. Você vai voltar à forma original. Louvado é o nome do Senhor. Gosto muito de uma expressão bíblica que diz sobre a palmeira. A palmeira é a única planta, a única árvore que tem a capacidade de sofrer a tempestade e o vento. Ela se dobra, mas quando o vento passa, ela volta para a posição original. Louvado é o nome de Jesus Cristo. A segunda qualidade que eu vejo nesta mulher, irmãos, ela aproveitou a oportunidade. Ela aproveitou o momento. Ela disse em si mesmo, se eu tão somente tocar nas orlas dos vestidos de Jesus, serei curada. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela não perdeu tempo. Ela não perdeu a oportunidade. Ela não deixou passar a sua chance. E nesta manhã é tempo de oportunidade. É tempo de chance que Deus tem nos dado. E a terceira qualidade é a fé. É a fé que esta mulher tinha. E ela saiu e tocou nas orlas do vestido. O texto vai dizer que ela sai por detrás da multidão e toca nos vestidos de Jesus. Mas eu disse para você guardar algo no começo, porque eu quero falar algo desta mulher. Vou na contramão de alguma coisa aqui hoje. Vou na contramão de algumas ministrações que talvez eu mesmo tenha já ministrado acerca desta mulher. Enquanto que Jairo, ele veio pela frente. Enquanto que Jairo se prostrou. Enquanto que Jairo o adorou. Enquanto que Jairo chamou Jesus para vir com ele. Esta mulher faz totalmente ao contrário. Ela sai por detrás da multidão escondida. Ela vem e toca nas vestes de Jesus escondida. Pensando que Jesus não a veria, pensando que Jesus não a perceberia, pensando que Jesus não sentiria. E ela toca nas orlas do vestido. E Marcos ele vai ser tão contundente,
que ele vai dizer que ela se sentiu melhor, que ela se sentiu bem, que quando ela tocou, ela percebeu que estava curada. Mas quando na verdade ela fez errado. Interessante que, meditando nesse texto ainda esta madrugada, o Senhor me fazia pensar numa situação, fazendo a coisa certa de forma errada. Corrija-me se estiver errado. Mas a lei dizia que essa mulher estava impura, cerimonialmente impura. A lei dizia que se ela tocasse alguém, em quem ela tocasse, ficaria impuro. Ou se alguém a tocasse, ficaria impuro. Aonde ela sentasse, se tornaria impuro. Aonde ela deitava, se tornaria impuro. Então esta mulher transgrediu a lei de Deus. E transgredindo a lei, ela estava debaixo da condenação da lei. Ela tinha que morrer. Ela teria que padecer por causa da transgressão. Quando ela toca em Jesus, quando ela toca no Senhor, o Senhor chama a atenção e diz, está no texto, quando ele para, ele exclama dizendo, alguém me tocou. Alguém tocou em mim. A multidão que estava ali, os discípulos, que talvez não tinham discernimento ainda, falou, Senhor, tem um monte de gente ao seu redor. Muita gente te aperta. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Que pergunta é esta? É óbvio, todo mundo te toca. Todo mundo está ali apertando. Todo mundo está ali afligindo. E Jesus disse, não foi esse tipo de toque. Senti um toque diferente. Alguém me tocou diferente. E Jesus começa agora a perguntar, quem me tocou? Quem tocou em mim? E a mulher que tocou em Jesus, sabendo da sua condição, ela sai de fininho. Parece que estava se escondendo, né? Parece que estava a coisa certa da maneira errada. E Deus ministrava no meu coração, irmãos. Quantos de nós fazendo a coisa certa de forma errada? É um culto de ceia, reflexão. Quantos de nós queremos cantar nos departamentos, está certo, mas de forma errada? Quantos de nós queremos fazer as coisas de Deus, está certo, mas de repente de forma errada? Vou explicar, vou chegar lá. Quanta gente querendo participar das coisas da igreja, está certo, faça mesmo, participe mesmo, mas de forma errada. Por que de forma errada? Porque essa mulher toca em Jesus e sai de fininho. Parece-me que ela não queria se comprometer com Cristo. Parece-me que ela não queria se comprometer com aquela realidade. Parece-me que ela não queria se comprometer com a sua situação e com a sua condição. Mas com Deus não é assim, irmãos. Ou nós nos comprometemos com a sua obra ou não nos comprometemos. Ou nós assumimos a nossa condição ou não assumimos. Com Deus não tem meio termo, ou é ou não é. Ou fazemos certo ou não fazemos. Não dá para fazer a coisa certa de maneira errada. Por isso, nesta manhã, o Senhor está exclamando, dizendo, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Tem muita gente querendo tocar nas coisas de Deus de maneira certa, mas de forma errada. Não basta cantar no departamento. Tem que ter intimidade e comprometimento. Porque se eu cantar no departamento é como se eu estivesse tirando o peso da própria consciência. Não, mas eu estou cantando no departamento. Não basta participar de algum trabalho. Porque eu estou dizendo para alguém, está vendo? Estou participando. Por que está me julgando? Ou nós nos comprometemos, ou não nos comprometemos. Porque quando Jesus começa a exclamar, quem me tocou? E ela saindo de fininho, ela saindo do meio da multidão, porque ela sabia da sua condição, e o que lhe reservava se ela fosse pega, ela parou. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, no versículo que nós lemos, em muito especial, o versículo de número 33.
E eu falarei um pouquinho aqui, dentro da minha fala, e entregarei o microfone a quem é de direito. Mas eu quero fazer uma pergunta antes de fazê-lo. Quem está entendendo o que Deus está nos dizendo aqui nesta manhã? Não basta fazer a coisa certa de forma errada. Precisamos fazer a coisa certa de forma correta. E quando Jesus pergunta, quem me tocou? Jesus insiste na pergunta. Os discípulos dizem, muita gente te toca. Não, esse toque foi diferente. Quando ela está saindo, ela se sentiu constrangida. E quando ela se sente constrangida, ela retorna. E o texto vai dizer, Marcos vai dizer, com temor e tremor. Com temor e tremor. É assim que nós nos devemos sentir diante da presença de Deus. Com temor e tremor, irmãos. Nós perdemos e temos perdido, e eu generalizo para não ser injusto com alguém, mas nós temos perdido esse sentimento de temor e tremor diante da presença do Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor. Perdemos esse sentimento de tremor e temor diante da mesa do Senhor. E fazemos este momento um momento singular, um momento normal, comum, não é um momento único e singular. Este tempo, este momento ao qual nós estamos participando, ele é único. E tem que ser tomado com responsabilidade, com temor e tremor. Porque nós estaremos tocando o corpo e o sangue de Cristo. E quanta gente fazendo a coisa certa de forma errada. Quanta gente participando de forma errada. Essa mulher, quando ela cai em si, ela vai até Jesus com temor e tremor e diz, Senhor, foi eu que te toquei. Olha o que o texto diz, coisa maravilhosa. Então a mulher que sabia que ele tinha tocado, acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. O que ela não fez, agora fez. O que ela não fez no início, agora ela vai fazer. O que ela faz? Se aproxima, se prostra diante do Senhor. Jairo começou certo, da forma certa. E ela começou da forma certa, de maneira errada. E agora, quando Jesus a confronta, porque a palavra de Deus é para isso, para nos confrontar. E eu já tenho ouvido muitas vezes do pastor Isaías, que a palavra de Deus ou nos abençoa ou nos condena. Ou nos abençoa ou nos condena. Então nesta manhã que a palavra nos abençoe. E que nós possamos ter a atitude e o sentimento desta mulher. E que nós possamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. E ela vai, se prostra. Quando ela se prostra, o texto vai dizer que ela se prostrando diante dele, ela confessou. Ela disse toda a verdade. Oh, que coisa maravilhosa. Ela se prostra, ela olha para Cristo, ela diz toda a verdade. Que verdade é essa? Senhor, sou uma impura. Não deveria estar aqui. Não tinha o direito de estar aqui. Não poderia sequer tocá-lo, porque eu sou uma mulher impura. Ela abriu o coração diante do Senhor. Ela abriu o seu coração diante de Deus. E aprove a Deus nesta manhã, que eu e você possamos confessar diante dEle todas as nossas mazelas, tudo que está no nosso coração. Pastor, mas não estou adultério, não estou em fornicação. Não precisa ser só adultério e fornicação. Quanta mágoa, quanta ira, quanto rancor, quanta porfia, quanto espírito de rebelião dentro do nosso coração. E Ele quer que nós abramos o nosso coração nesta manhã e confessamos diante dEle. Abrimos o nosso coração. Ei, irmão, não adianta, eu posso enganar o pastor, não enganar o pastor Isaías. Eu posso enganar você, eu posso vestir aqui meu terno, minha gravata bonita, enganar minha esposa, mas diante dos olhos do Senhor, nada passa em oculto, nada passa escondido, tudo está nu e patente diante dos olhos do nosso Deus. Você entende isso? Compreendemos isso? Ela se prostra. Talvez algo que ainda nós não fizemos neste culto inteiro. Estamos chegando no momento ápice deste culto, que é participarmos da mesa. Mas ainda não nos prostramos diante do Senhor nosso Deus. Ainda não nos prostramos diante do nosso Senhor. E ainda não abrimos o nosso coração e confessamos a Ele.
E eu quero te dar essa oportunidade juntamente comigo, com a permissão do pastor. A igreja de pé. E ela se prostrando, ela disse toda a verdade. O que está no seu coração que precisa ser confessado diante do Senhor com a verdade. Quantos de nós estamos aptos a participar? Por isso que Paulo, e a leitura oficial disse, examine o homem a si. Examine o homem a si mesmo. Eu não posso examiná-lo. Você não pode também examinar a mim. Que nós examinemos cada um a si mesmo. Esta mulher, ela sentiu-se curada, mas não estava curada. Ela pensou que estava curada, mas não estava curada. Ela só foi curada quando ela se prostrou diante de Cristo. E ela abriu o coração e falou toda a verdade. Ela confessou diante de Jesus. E quando ela confessa diante de Jesus, Jesus se volta para ela e diz, filha. Olha que coisa maravilhosa. A primeira palavra de bênção que ela recebe foi ser inserida na família de Deus. Foi ser inserida na família do Senhor. Filha. É o que Deus está dizendo-nos aqui nesta manhã. Filho e filha. E quando Jesus pronuncia filha, Ele diz, a tua fé te salvou. Vai te ser curada deste mal. Só depois que ela entendeu que tinha que se prostrar e rasgar o seu coração diante do Senhor. Não adianta eu confessar, não, para mim não adianta confessar. Não adianta falar toda a verdade, porque eu não posso lhe curar. Eu não posso fazer nada por ti e você nada por mim. Mas eu aprendi com esta mulher algo tremendo, que não adianta andar futivelmente no meio da igreja, fazendo a coisa certa da maneira errada. Deus nos convida nesta manhã a fazer a coisa certa da maneira certa. Rasga o coração, talvez não fizemos ainda, mas prostra-se nesta manhã e fale a Ele toda a verdade. Senhor, há tanta mágoa aqui dentro, há tanta ira aqui dentro, há tanta amargura aqui dentro, há tantas coisas aqui dentro que impede de eu receber a sua cura, receber a sua bênção, receber a vitória. E o Senhor diz certo, visitará-nos na manhã deste dia e nos curará de todas as mazelas, de todos os males, de todas as enfermidades, não só física, mas emocional, espiritual, conjugal, ministerial. Deus quer fazer algo nesta manhã. Você pode comigo confessar ao Senhor? Podemos confessar a Ele antes de participarmos deste momento? Oremos.